pares, colegas deputados, a descrevem a veem como uma deputada extremista, radical, da ala mais ideológica do presidente Bolsonaro e do bolsonarismo. Eu sei que durante esse último mês a senhora fez um verdadeiro périplo, conversou com muitos dos deputados, seus colegas, para tentar desfazer essa impressão e dizer que a senhora teria uma postura equilibrada à frente da CCJ. Eu gostaria de saber se a senhora fez algum acordo com esses deputados e principalmente como a senhora se vê, como a senhora responde a essas críticas de que é radical e ideológica. Bom, Amanda, primeiramente, né, só fazendo uma pequena correção no que você disse. Não são muitos os deputados que me chamam de radicais. São só os radicais da esquerda. Esses me chamam de radicais. Mas deputados de centro também, não, né? Não me chamam de radicais. Deputada. Nunca me chamaram de radicais. Então, o que acontece? Vamos falar sério. Se você é da esquerda, da extrema esquerda, e você é um parlamentar combativo, que vai lá e grita Lula livre, chama o Bolsonaro de genocida, você é tido pela mídia como um parlamentar democrático, combativo, não é? Que está lutando pela sua ideologia. Se você é da direita e você vai lá e defende uma pauta, como, por exemplo, o direito à legítima defesa, aí você é extremista, negacionista. Então, não há um equilíbrio sequer nessa avaliação, porque o parlamento é a casa do povo. E lá você tem que ter todas as ideologias, sim, todas as cores. Você precisa ter isso, ou não teremos democracia. Procurador, há um cerco crescente a todos que criticam o presidente Bolsonaro. Isso parte do próprio Ministério da Justiça, que investiga essas pessoas, jornalistas, chargistas, professores universitários, críticos em geral, por chamarem, por exemplo, o presidente de genocida e outras críticas, outras expressões com base na Lei de Segurança Nacional. Quais os riscos que isso traz para cercear a liberdade de expressão? Quais os riscos que isso traz para a democracia? Então, como eu falei, nenhum direito é absoluto, tá? Então, alguns direitos, eles podem e devem ser limitados, né? Então, a liberdade de expressão é um direito constitucional, deve ser assegurado, mas não pode ter excessos, né? Mas chamar de genocídio sim, é um excesso? excesso? Isso é crime. Comete um crime através da sua palavra, através do que você escreve, ela poderá responder criminalmente. Mas parece que a gente está vivendo num estado ditatorial. Não, mas se a gente isso... não pudesse chamar o ex-presidente A Lei de Segurança Lula... Nacional foi invocada pelo ministro Alexandre de Moraes primeiro. Exatamente. A Lei de Segurança Nacional, eu nem concordo com a lei, tá? Mas o que a lei diz, né? Caluniar o presidente da República é crime de segurança nacional. Eu concordo com isso? Não. No meu entendimento, não. Sim. Mas é o que está vigorando. Foi o ministro Alexandre de Moraes. A Lei de Segurança Nacional, quando ela foi recepcionada pela Constituição, o próprio Supremo entendeu dessa forma. Tanto que o deputado Daniel Silveira, ele foi preso sendo invocada a Lei de Segurança Nacional. Eu acho exagerado. Agora, só para explicar, você falou que é a iniciativa do Ministério da Justiça. Está na lei. Os crimes contra a honra do Mas isso nunca foi invocado. O ex-presidente Lula, presidente Dilma, chamados de ladrão, maior corrupção, sei lá, caso de corrupção da história do mundo. Não, mas isso aconteceu, eles foram condenados, ele foi condenado por corrupção. E Tudo não é bem, mas na visão de muitas pessoas que chamam o presidente Bolsonaro de genocida pela sua atuação na pandemia, não é o livre pensamento, a liberdade de expressão dessas pessoas? Então, não se confunde a honra do presidente da República com a instituição presidência da República, porque é assim que juristas que conhecem, se debruçam sobre a Lei de Segurança Nacional tentam fazer essa distinção. O que diz a lei, tá? Não estou dizendo que eu concordo ou que não concordo. O que diz a lei, tá? É quando você atribui a alguém fato tido como crime, sabendo que é falso, você comete um crime de calúnia, tá? Então, se eu falar o prefeito da cidade tal, ele pratica atos de corrupção, ele frauda licitações e eu sei que é mentira, eu sei que é falso, estou cometendo uma calúnia, tá? Então, esse é o tipo penal. Então, quando você fala a pessoa é um genocida, é uma coisa grave. Assim, quando você fala fascista, tá muito... como é que se fala? Tá, esses termos estão empregados assim, tudo é fascista, e não é assim. Acusar alguém de fascista é muito grave. Mas investigar alguém por isso? Aí é problema da lei. O ministro Alexandre de Moraes está investigando o deputado Daniel Silveira por conta da Lei de Segurança Nacional. Quando você chama alguém de nazista, você é um nazista? Eu odiaria ser chamada de nazista.
fascista, né? Sou chamada de fascista, me chamam de fascista porque eu sou conservadora, eu tenho um posicionamento mais à direita. As pessoas não sabem o que é fascismo, não sabem o que é nazismo, quantos milhões de pessoas foram mortas por esses regimes. Então, eu entendo que é forte. Se todo mundo acha que não é, que nem fala bobo, incompetente, eu acho que é forte, mas enfim. Então, a Lei de Segurança Nacional, que foi recepcionada pela Constituição e está sendo aplicada pelo Supremo, diz que caluniar presidente da República é um crime contra a segurança nacional. Eu não concordo, mas diz a lei. E a lei diz que crimes contra a honra praticados pelo presidente da República, a iniciativa é do ministro da Justiça, tá? Deputado, eu acho que tem vários pontos aí que merecem debate, né? Quando a gente entra, usa essas palavras, os radicais, os extremistas, eu acho que elas servem para os dois lados, mas talvez isso seja fruto de um debate muito polarizado. Isso a gente vê se acirrar cada vez mais no Brasil, né? Quando eles, por exemplo, os críticos dizem, a senhora defende posições muito parecidas com a do Bolsonaro, a senhora falou acabar com o Estatuto do Desarmamento, ou então defender a cloroquina e ser refratária num primeiro momento à vacina, quer dizer, todas essas, ou participar dos atos antidemocráticos, né? Acho que a gente pode até elucidar mais um pouco essa questão, porque a senhora depois, eu imagino que a senhora queira fazer sua defesa aqui, mas quando a senhora é investigada pelo inquérito das fake news ou pelos atos antidemocráticos, no inquérito dos atos antidemocráticos, por exemplo, isso foi pedido pelo Procurador-Geral da República, havia faixas pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, pedindo o fechamento do Congresso Nacional, onde a senhora é parlamentar, serve a democracia. Quer dizer, não há... essas posições é que são consideradas radicais. Eu queria saber como a senhora responde a isso e também nesse projeto em particular. Vários. Não, mas eu vou passar pelos pontos que você falou. Vamos lá. Em relação à hidroxicloroquina, quando a gente fala de tratamento precoce, eu não estou falando necessariamente da pessoa usar hidroxicloroquina. Eu estou dizendo, vá a um médico o mais rápido possível, não espere ter falta de ar. E lá você tem o uso da ivermectina, você tem o uso da azitromicina, do AS para tentar evitar uma trombose, enfim, tem outras coisas. Se a pessoa não quiser usar a cloroquina, ela não use, mas que vá ao médico. E que o médico possa falar de sua própria, né, o uso da sua própria medicina para poder receitar o que quiser. Isso é tratamento precoce. Em relação à vacina, em ser refratária à vacina, eu sou refratária a vacinas caras que têm pouca imunização. Então, quando a gente fala de uma vacina que imuniza em 50% e custa o dobro de uma vacina que imuniza 70%, eu acho que quem está ouvindo, com certeza vai preferir a mais barata que imuniza mais. Mas a Anvisa aprovou as duas, e é o que a gente tem hoje, né? A aprovou maioria as duas, da Coronavac, inclusive. Não, que use as duas, mas que eu prefiro a mais barata que imuniza mais, com certeza eu prefiro. Em relação aos atos antidemocráticos, eu nem chamo de antidemocráticos, eu chamo de atos pró-Bolsonaro. Se lá tinha uma faixa ou outra que pediu o fechamento do meu poder e que eu iria ser demitida, eu não sou a favor disso, mas que a pessoa tem o direito de dizer o que ela pensa, ela tem. Nós não chamamos para os atos antidemocráticos, nós chamamos para os atos pró-Bolsonaro. Tem um ato, por exemplo, que eles chamam de antidemocráticos, que eu participei, estive na Paulista, participei do Caminhão de Som, que era um ato pró-reforma da Previdência, em que a gente defendeu o Sérgio Moro. Não tinha uma faixa que sequer contra o STF. Ou se tivesse, se a pessoa, o ser humano, o brasileiro, quis levar uma faixa pedindo fechamento do STF ou do poder onde eu trabalho para eu ser demitida, é livre pensamento dele, eu vou censurar. Então, na verdade, esse ato, esse inquérito, ele não é de atos antidemocráticos, eles são de atos pró-Bolsonaro e com tendências a censurar o pensamento do povo brasileiro. Em relação ao Estatuto do Desarmamento, em 2005, foi votado o Estatuto do Desarmamento e essa votação teve o maior percentual de uma votação na história do Brasil. Nenhum presidente até hoje foi votado com essa aprovação de 60 e tantos % para poder cair o Estatuto do Desarmamento. E foi desrespeitado. E foi desrespeitado. Então, foi desrespeitada a vontade do povo brasileiro. Que é mais antidemocrático do que isso? O Estatuto do Desarmamento é antidemocrático. Eu quero que todo mundo compre arma como no Mapping comprava? Não. Eu defendo que as pessoas passem por teste psicológico, não tenham antecedentes criminais, passem por um teste de tiro, que tenha uma arma registrada, que se fizer alguma coisa, a arma está registrada e a gente vai poder ter lastro no crime. Hoje o crime não tem lastro, porque as armas que matam hoje são as armas que não são registradas.
Então, é só isso que a gente quer, que as pessoas possam se defender. Eu quero que você, Amanda, na sua casa, se um estuprador entrar lá, você possa dar um tiro nele ou para cima, para poder... Você pode dar um tiro para cima. Aliás, meu marido falou isso pra mim: Carla, se entrar alguém em casa, não dá um tiro na pessoa, dá um tiro pra cima, porque já assusta, o ladrão sai. Atirar. Eu tenho medo de, né, se eu tivesse uma arma em casa, de causar um prejuízo maior, que eu acho que... Você não poderia ter uma arma se você não soubesse atirar. Você teria que fazer um curso, passar no teste, assim como eu fiz. Eu fiz vários cursos, passei no teste com 100, inclusive, acertei todos os tiros nos 5, 20 tiros. Então, assim, para eu poder ter uma arma, eu até publiquei isso, está publicado. Eu tive que estudar muito e hoje eu atiro muito bem. Numa sociedade extremamente violenta, ainda armada, a senhora não teme que isso possa provocar, gerar ainda mais violência? Se um ladrão ou um estuprador entrar dentro da minha casa, pode ter certeza que eu vou gerar violência, mas é contra ele, não contra mim.